periodista brasileño, graduado en la Universidad de Brasilia, en estudios de posgrado en marketing. Es un reconocido, hermano, conferencista internacional, que eso ya lo sabemos, ¿no? Porque miramos bastante videos de él, ¿sí, no? Sí. Bueno, con una amplia trayectoria dedicada a la formación doctrinaria y al fortalecimiento del movimiento espírita. Actualmente es director del área de estudios de la Federación Espírita Brasileña, donde coordina programas de formación y colabora en el desarrollo del estudio sistematizado de la doctrina espírita. Además preside el Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, ¿verdad? Es coautor de las obras Pase a la Luz del Espiritismo y Trabajo Mediúnico, Desafíos y Posibilidades, además de numerosos artículos publicados en revistas y periódicos especializados. A lo largo de su trayectoria ha impartido conferencias, seminarios en muchos lugares del mundo, y hoy pues tenemos el agrado de tenerlo en Honduras y también conectado por medio de las redes sociales, que ahora nos hacen una escuela global, ¿verdad? Porque también le damos la bienvenida a los hermanos, y disculpen, que nos están viendo por el Zoom, por el YouTube, que también nos estamos transmitiendo, y lo vamos a poner también de forma diferida, y a ellos bienvenidos, y aprovechemos este hermoso día. Hermano Carlos Campetti, por favor, todo suyo el micrófono. Por favor, recibamos Muchas gracias, saludos fraternales a todos. Bueno, nosotros vamos a tratar ahora por la mañana de dos temas, ¿no? El centro espírita y la mediunidad. Y nos gustaría, como es preferible trabajar en esta situación, que hubiera participación vuestra. Creo que hay un otro micrófono que vive por aquí, ¿verdad? Y entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacer la pregunta. Si quiere hacer algún comentario, puede hacer un comentario. Preferimos que sea um comentário muito breve, porque o tempo é muito curto. Se alguém pensar a utilizar o microfone para dar mais do que eu vim aqui para falar, eu diria que, por favor, deje de falar para ter mais tempo para isso. ¿Entiende? Isso é de broma, verdade? Mas uma outra cosita que queria deixar claro desde o começo para nós outros. Estava falando com o nosso presidente, né? Que normalmente hago esta reflexão para nós outros para entender que a obra do Espiritismo é uma obra coletiva. Allan Kardec, ou seja, Hipólito Leon Denis Arrivai, quando percebeu a dimensão de lo que estava ocorrendo, está em Obras Póstumas, ele disse ao Espírito de Verdade, que era seu guia espiritual: e se eu falho nesta missão, nesta tarefa? E o Espírito de Verdade, que sabemos que é um Espírito superior, e que pensando que os Espíritos superiores só nos dizem, ai, pobrecito, pobrecito, e passa a manita em nossa cabeça, não? Ele disse assim: se falhas, tu crees que Deus depositaria uma obra como esta sobre a cabeça de um único homem? Se falhas, outro hará em tu lugar. Assim que nós não somos imprescindíveis, nenhum. Se o próprio modificador não era, que devemos de pensar. Pero todos podemos aceitar a tarefa que foi programada para nós outros e realizar esta tarefa. Pero qual é essa tarefa? Não adianta pedir a nenhum médium. Nós estamos mais em los tempos do profetismo de Moisés. Hoje, nós outros necessitamos fazer o trabalho do autoconhecimento. E todos somos médiums. Todos, sem exceção, nos disse a codificação. Allan Kardec examinou o assunto. Poderemos não ter uma mediunidade ostensible, mas todos temos ángel de la guarda, e com ele nós outros falamos. Se não falamos conscientemente, porque não hemos treinado para isso, não hemos nos dedicado a isso, e não podemos fazer a qualquer momento, nos encontramos com ele durante o sonho. E ele nos orienta, se temos boa vontade.
si le escuchamos, porque si no le escuchamos, él no pierde tiempo. Tiene cosas útiles para hacer y nos deja sufrir las consecuencias de nuestras elecciones. El espiritismo es una doctrina de responsabilidad. No es para sustituir la Iglesia Católica, el protestantismo, el maometanismo. No viene a concurrir con ninguna religión. Viene como doctrina universal porque nos presenta la ley de Dios. Y el día que estas religiones se aproximen de la ley de Dios, se depararán con lo que enseña el espiritismo. Podemos estar seguros de esto. Por lo tanto, nosotros como espiritistas no necesitamos hacer prosélitos. No necesitamos convencer a nadie. El único que necesita estar convencido es cada uno por sí mismo. Porque Dios no necesita de seguidores ciegos que no saben por qué le están siguiendo. Está en el Evangelio según el Espiritismo. Creen en Dios, pero sabiendo por qué. El espiritista necesita saber. Es por esto que nos pasa estas cosas. En 1994 estaba en el primer encuentro internacional de espiritismo en Miami. Hablamos ahí sobre el este, pero antes de hacer nuestra parte del estudio sistematizado, un compañero que lo llamábamos el pequeño grande hombre, porque era muy pequeñito, flaquito y bajito, pero de una labor impresionante en el movimiento espírita. Se llamaba José Jorge, ya está desencarnado. Él llegó, fue el primero a hablar y dijo: vosotros todos que estáis aquí, había más o menos unas 300 personas en el salón, sabéis que yo soy espiritista y que fui invitado aquí para hablar sobre la reencarnación. Pero yo quiero aclarar desde el principio, yo no creo en la reencarnación. Y fue así, yo estaba sentado en aquella posición porque iba a hablar enseguida, ¿no? Y yo miré hacia atrás, ¿no? Y él dijo: calma, no me tiréis huevos podridos ni tomates podridos, calma, déjame explicar. Yo soy espiritista, de hecho, pero yo no creo en la reencarnación. ¿Sabéis por qué no creo? ¿Por qué pensáis que no creía en la reencarnación? Porque él sabe que Él existe. Yo no creo porque sé que Él existe, no necesito creer. Por lo tanto, si viene un materialista y me dice así, que es ateo, y me dice así: yo no creo en Dios, yo le respondo de inmediato: yo tampoco. Ah, pero tú eres espiritista, hombre, ¿quieres engañarme? No, no quiero engañar a nadie. Yo no creo en Dios porque yo sé que existe. Tengo la convicción, una convicción inabalable, que nadie puede alcanzar esto. Dios existe. Ahora, tú puedes ser el mayor creyente que yo haya visto en el mundo y creer que Dios no existe. Tú sí eres creyente. El que no cree en Dios es un creyente. Prueba que Él no existe. Ahora, fácil es probar que Él existe. Mira aquí mismo. ¿Existes? ¿Quién te hizo? ¿Cómo fuiste hecho? ¿De dónde surgiste? ¿Cómo explicas el universo? Y así el espiritismo nos va aclarando todo esto. Y entonces entra la cuestión de que el espiritismo, que surgió del fenómeno de la comunicación con los espíritus, es una obra colectiva. No pertenece a nadie y es de todos nosotros. Es la doctrina de los espíritus, pero son los espíritus encarnados, por lo tanto es nuestra también. Pero no tenemos el derecho individual de intervenir con ella, porque Allan Kardec sabiamente estableceu como critério a enseñanza universal de los espíritus. Si yo hablo lo que creo y doy mi opinión para vosotros, ¿cuál es el valor de mi opinión? No respondáis para no comprometeros, ¿está bien? Deja que yo responda eso. El valor de mi opinión es cero, no vale nada. Ahora, si mi opinión está conforme con la ley divina y yo actúo conforme la enseñanza de la ley divina, entonces mi opinión ya no es mía, es la opinión de los espíritus superiores que vinieron traer la revelación en la tercera parte del libro de los espíritus, que enseña lo que Jesús ya había traído para nosotros y no hemos sabido comprender.
Porque Jesus nos apresentou a lei divina, mas nós não conseguimos compreender. Não é toda a gente que não conseguiu, nós que aqui estamos, porque se hubiéramos compreendido, já não estaríamos reencarnando na Terra. Há mais de 2000 anos, Emmanuel, que foi Publio Lentulus, que encontrou Jesus, e quando ele encontrou, Jesus lhe disse: vendrás a mim, agora ou dentro de siglos, pero vendrás a mim. Vendrás a quem? A quem? Se for para seguir Jesus simplesmente como homem, então seria como seguir qualquer outro. Pero Jesus estava falando da essência divina que ele representou entre nós outros, o Cristo, que todos traímos adentro e que necessitamos deixar que se manifieste em lugar da persona transitória que somos em na encarnação e que estamos, poderíamos dizer assim, porque Pablo disse: o homem muere uma sola vez. E nossos irmãos protestantes dizem: Pablo dijo que só não há reencarnação, o homem muere uma sola vez. Vamos examinar. O homem muere uma sola vez. El dia que se muera Carlos Campetti se morreu. Pero a essência divina que sou vai morir? Não, esta não morre. Por isso Pablo também lo dijo, e ellos hacen questão de ignorar. Se siembra cuerpos materiais, se cosecha cuerpos espirituais. Porque ele disse que temos um corpo espiritual. Foi ele que deu este nome, Pablo, a perispírito, corpo espiritual. Porque seguimos vivos depois da muerte da persona transitória, como essência divina. E é esta que temos que valorar. E esta essência divina não necessita ter opinião personal. Quando habla de lo que aprendeu, e Jesus lo dijo: não hablo de lo que tenho, de lo que es mío, hablo de lo que aprendi de mi Padre. Todo bem mesmo? Vamos tratar do espiritismo e não de lo que crê Carlos Campetti, que isso não tem lá mais nenhuma importância, está bem? Ok, com isto vamos a ver se eu entendo meu próprio ordenador, porque ele está em pantalla lá. Eu creio que tenho que baixar aqui. Ok. E eu baixei a apresentação. Aí trago a apresentação da primeira vez do Centro Espírita. Está vendo aí, verdade? Como português? Aqui. Vamos aqui em compartilhar. Está aqui. Aí está, muitas graças. Porque eu estive em apresentação, mas a apresentação está distribuída aqui. Assim. Que compartilha aí a palavra está aqui. Não é que está aqui. Está abaixo aqui. Esse tema estou na. Está aqui. Ele normalmente está aqui abaixo. Mais abaixo. Muito bem. Ok, perdão aí por lá. Vamos tratar do Centro Espírita. Aqui vimos uma apresentação de como se conforma esta escola, que é um Centro Espírita. E vamos encontrar diferentes formas de organização. É naturalíssimo, seguindo a própria orientação de Allan Kardec, que está no primeiro livro, segundo livro da codificação, livro de los Médios, e põe aí como organizar um centro espírita. E apoiando-nos em aquela instrução, vamos desenvolvendo ao longo dos tempos o trabalho e adaptando-lo às realidades que encontramos. Temos centros espíritas que têm 5 pessoas e centros espíritas que têm 5.000,
20.000, 100.000 pessoas frequentando. Assim, estou exagerando com o número, porque lá há centros espíritas grandes, não? Porque tem uma vinculação muito grande. Em Brasil há muitos, não? Centros muito grandes. Pero qual foi a orientação de Kardec? Sem nenhuma crítica, porque é inevitável ter esses centros grandes. É inevitável em função da própria situação e condição nossa mesmo, não? Pero que recomendou a Kardec em O Livro dos Médios? Que os grupos foram familiares. Não é que foram da mesma família, cuidado, consanguínea. Grupos familiares em sentido que todos nos conozcamos. Está bem isso para todos? Se há dúvida, há que perguntar. Está bem? Pode interromper a qualquer momento. Os grupos, onde a gente se conhece. O que devemos fazer quando os grupos, não é a opinião de Carlos Campetti, estou repetindo o que digo em codificador. Empieza a crescer em grupo. Ele orienta a formar outros. Como hacemos para isso? Vamos examinar o barrio. De onde está vindo a gente que está vindo deste centro que está crescendo bastante? Vienen já 2, 3, 4 famílias que vêm de barrio tal. Por que não falar com esta família? Fazer uma reunião com eles e começar um evangelho em lugar na casa de um deles que queira. E com o tempo do evangelho em lugar, despacito agregar gente, hasta chegar o momento que se pode alquilar um saloncito. E com o tempo, o centro vai surgindo, com este ânimo de que quando empieza a crescer outra vez, o mismo vai observar de onde está vindo a gente. E se vai formando os grupos. Kardec orienta para que sejam múltiplos os grupos. Porque um grande grupo, quando as coisas vão mal, afeta todo o movimento. Se é um pequeno grupo, não afeta muito. E temos lá a oportunidade de auxiliar para melhorar, para se perfeccionar. Então, vai crescer os grupos, naturalmente alguns grupos crescerão. Mas se mantenemos montones de grupos mais pequenos, vamos atender um movimento espírita mais familiar e com mais oportunidade de trabalho. Sabe por quê? Como é uma obra coletiva, não devemos nunca ser nada solos. E Jesus já nos orientou. E 2 a 2. Ele não disse, vete solo, resolva o problema, hágalo todo solo. Ele poderia serlo, e não é isso. 2 a 2. Temos um presidente, é necessário ter um vice-presidente. Há um membro, não, um tesoureiro. Há que ter uma outra pessoa que conheça do assunto, que acompanhe. Porque se o tesoureiro de repente vai baixar aqui e se tumba ali, está morto. Que vai passar? Mas há outros que não estão acompanhando como é a casa, não sabem o que ocorre. Vai levar um tempo. Assim que sempre pensando. Isto fui aprender na prática. Estava desesperançado um dia fazendo um trabalho na Federação Espírita Brasileira, na sala, em las máquinas da datilografia, não aquelas que eram não era nem elétrica, não estava trabalhando em aquilo, e chega a Cecília Rocha. Sabem quem é Cecília Rocha? Responsável por la criação da campanha de evangelização espírita infanto-juvenil, do estudo sistematizado da doutrina espírita. Trabalhou no sul do Brasil, depois foi vice-presidente da FEB. Quando estávamos ingressando na FEB em Brasília, chegou ela. Cecília Rocha um dia me vê ali. Ela entra na sala e eu pensei comigo, me vai interromper esta mulher. Eu com tanto que tenho que fazer, não? Pensei comigo, não? E ele então chegou, mirou e de repente disse, Carlos, e eu pensei, me interrompeu. Aí parei o trabalho, está contra gosto. E eu mirei. E ele disse, eu queria sempre ter uma pergunta. E eu pensei comigo que seja breve, por amor de Deus. E ele perguntou, que análise de trabalho que estás fazendo hoje aqui, se não estás aqui amanhã? Havia compreendido? Tive um susto e pensei comigo, tonto, estás agoniado que não consigas terminar e fazer todo porque queres fazer solo. Onde estão os demais trabalhadores que existem no centro? Ou será que a gente vive para receber o que eu tenho para dar-lhes? Eu tenho algo para dar? Se Jesus dijo que ele dona de lo que ele recebeu do Padre e não dele mesmo, então compreendemos que se alguém está ao nosso lado, é porque também necessita da oportunidade que eu estou recebendo de servir.
yo soy un agente de Dios, hijo de Él. Si soy hijo de Él, estaré interesado en multiplicar el número de hermanos que harán el mismo y mejor de lo que yo hago. Un centro espírita es una obra colectiva. O entonces no es un centro espírita. Aún está buscando caminos para llegar ahí. Si hay algo en el centro que solo depende de mí o de una otra persona y solo depende de esta persona, necesitamos examinar esto. Incluso el canto, ¿no? Qué maravilla hoy. Pero ella probablemente ya tenga alguien más. Si no tiene, va a buscar. Que si no vai a conduzir el grupo, alguien va a conduzir el día que no puede estar. Y esta persona va a buscar una otra, que va a buscar una otra. Y de repente tenemos un coro en el centro. La fe está de nuevo volviendo después de varios coros que ha tenido. Un coral ahora va a tener otro. Encantó por primera vez ahora en un encuentro del área de promoción social espírita, promoción y asistencia social espírita. Y toda obra, hay una maestra, ¿no? Hay una maestrina, un maestro ahí para conducir, sí, pero también no lo va a hacer solo. Necesita tener otras personas que tengan condiciones de conducir. Ahí está la situación para todas las actividades de la casa, ¿está bien? Vamos allá, unidad fundamental del movimiento espírita. Vamos allá, tenemos células. Las células epiteliales que están en nuestra piel, ¿son las mismas que están en el cerebro? No, pero son células, ¿verdad? Pero con sus especializaciones, ¿cierto? Cada centro espírita es una célula del movimiento espírita, que da su contribución y recibe alimento del conjunto, para poder sobrevivir dentro del movimiento, como un organismo vivo. Si queda duda, pregunte. Local de encuentro de los espiritistas y simpatizantes. Vamos, sitio de acogimiento, consuelo, esclarecimiento y orientación. Pero ¿por qué está esclarecimiento después de consuelo? Porque la persona llega hambrienta, tiene hambre. Yo le voy a decir, siéntate aquí que te voy a hablar del Evangelio de Jesús. ¿Ella va a poner atención? La persona tiene un dolor, perdió un familiar, perdió, ella piensa que perdió. Nosotros tenemos que tener la habilidad para que ella entienda que no perdió, pero ella piensa que perdió. Y ella llega aquí y yo le digo, bueno, muy bien, entonces yo quería invitarte a auxiliar a la gente necesitada que viene al centro, para que él se consuele. ¿Será que es esto? O entonces yo le digo, mira, tenemos un grupo de estudio, tú vienes aquí el martes que vamos a tener un estudio, entonces vas a comprender la pérdida de tu familiar. ¿Va a ser así? O yo necesito gente en el centro que tenga condiciones de recibir a esta persona, sentar con ella, escucharla y ahí tener una primera conversación con ella, acogerla. Esto tenemos que aprender con nuestros hermanos protestantes, ¿eh? Ellos acogen, que es una cosa magnífica. Eso no es verdad. No sé si ya fueron a una iglesia protestante. No pasa nunca despercebido, pero en el centro espírita ya pasé despercebido más de una vez. Necesitamos tener un grupo para recibir a la gente, que conozca el centro, que sepa quiénes son los frecuentadores, para que cuando venga alguien nuevo recibirle, preguntar el nombre, preguntar si puede ser útil, si tiene alguna necesidad que quiera presentar, en qué puedo ser útil, y nunca ni jamás uno solo. Siempre el mínimo de dos. ¿Todo bien? Aquí sería entonces un sitio de acogimiento. El centro espírita primero acoge, y tenemos que acoger entre nosotros, porque el trabajador necesita ser acogido también, ¿o no? Somos seres humanos, tenemos familia, tenemos hijos, nietos. Tenemos gente que sufre. Ahora, porque yo soy trabajador espiritista, yo tengo que blindarme y fingir que yo no tengo problemas, porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Es así? Todo el cuidado, porque somos también como los demás necesitados. Y a veces necesitamos tener a alguien con quien hablar. Pero también no vamos a hacer de esto un confesionario, ¿no? Todos los días llegar, ay Dios mío,
e vai llorar os problemas para alguém, para outra pessoa e tal, então não levanta nunca a cabeça. Porque no espiritismo, o consuelo do acolhimento primeiro, de escutar a pessoa, de passar-lhe aquilo que ela necessita escutar em aquele primeiro momento, depois ela vai quedando no centro, certo? Empieza a frequentar a charla pública, receber passes, entra em um grupo de estudo, com o tempo, você vai esclarecendo, as coisas se vão aclarando para ela, e chega aquele momento da habilitação para um trabalho. Se convierte em trabalhador. Bueno, creio que aqui não há nenhum frequentador de centro, não há, todos são trabalhadores. Se não são, a partir de hoje, busquem com quem integrar-se para o trabalho, porque há oportunidade. Mas se não se sente a gusto para isto, frequente o centro, conozca a gente, deixe-se conhecer por a gente, porque naturalmente serás incorporado em alguma atividade com o tempo. Porque o que é que fazem os jovens que darem em centro espírita? Se eles se sentem úteis. Se não se sentem integrados, úteis, acolhidos, eles se marcham. E os adultos também nascem isso. Bueno, então, finalidades do centro: promover o estudo, a prática e a divulgação do espiritismo. Todo estatuto necessita ter isto: estudo, prática e divulgação. São os três pilares, são os três cimientos de trabalho. Atender a todos os que buscam orientação e amparo, todos, sem discriminação. Não se pergunta a religião, e nem se manifesta interesse de cada pessoa ser espírito ou compra livros. Para isso é necessário ser núcleo de estudo, fraternidade, oração e trabalho. Toda instituição espírita tem estes papéis: acolher, consolar, esclarecer e orientar. Memorizem isto: acolher, consolar. Quando o indivíduo se esclarece, já não necessitará mais de consuelo, porque vai buscar por ele mesmo. Pero, como hemos dicho, o trabalhador muitas vezes está em estudo há tempo, é trabalhador e viene os dolores. Necessita um ombro amigo, um braço que ele pueda apoiar também. Pero já está em nível outro. E quando chega a uma condição de ser trabalhador, é orientado para isso. A orientação, então, tem diversos níveis. Orientar de como suportar a perda de um familiar, é uma coisa personal. Agora, orientar-se para saber como orientar a outro a suportar a perda de um familiar. São níveis distintos, correto? Um nível é de situação personal, solucionar o problema personal. O outro é de sair de seus problemas e estar disponível para auxiliar os demais a encontrar o caminho também para solucionar seus problemas. Pero cuidado com a dependência. Já temos situações que a pessoa vem para o acolhimento espiritual. Alguém la recebe. Ela em algum tempo vuelve e diz: quero falar com fulana ou fulano, e só sirve fulano ou fulano. Ai, Deus mío. Dependência. Não pode haver dependência. Nem do próprio espiritismo devemos ser dependentes. Que podemos dizer das pessoas, incluso. Está bem? Se percebimos que há uma tendência a ser, e a gente substitui, nós não o hacemos, se não ponemos atenção. O centro substitui a igreja. E aí? Pero não temos cura, não temos pastor. Mas aí é médio principal, aí é palestrante principal, aí é presidente do centro, a presidenta do centro. Não é assim? Substitui. Aí não há confissão, há acolhimento espiritual, há diálogo fraterno. Não há hóstia, não há passes. E vamos substituindo. O centro vai deixar de ser estas coisas? Não, o centro vai necessitar seguir fazendo isto, pero que a gente não quede dependente, que a gente aprenda a caminhar com os próprios passos. Quem é o que mais deseja nosso mentor espiritual? Já viste pensado nisso? Quem é o que mais deseja nosso anjo de la guarda?
que aprendamos a caminhar com os próprios pés para que tenha condições de auxiliar a outros. E não estar simplesmente concentrado em nós outros como se fôssemos meninos espirituais todo o tempo. Bromeamos com uma amiga nossa, porque a maneira é uma coisa impressionante. Aqui eu creio que provocaria vários acidentes. Não? A carretera está ali reformando, não é? Ela não tem noção de farra, não tem noção de dar uma señal para caminhar. E bromeamos com ele descendo. Não tienes uno solo antes de la barba, não é impossível, tienes 7. É impossível isso. Então, nós confundimos as coisas, porque aprendemos em orientações religiosas milenárias a depender do representante da religião, a depender da religião, porque nos quedamos escravos do sistema. E no Espiritismo não pode haver escravos do sistema. Somos livres e necessitamos ser cada vez mais livres. E escravos voluntários de bem, como Pablo nos põe. Escravos voluntários de bem. Vamos fazer bem por convicção. Nem é para estar esperando recompensa. Fazê-lo porque sabemos que de hecho fomos criados para isso. E promocionar a oportunidade de exercício de bem. O Centro Espírita é uma fonte de formação de trabalhadores para o Cristo. Já havias escutado isso? Estamos tentando recuperar o Espiritismo vindo para isso. O Novo Testamento em sua pureza primitiva, a enseñança de Jesus como Ele la trajo. E a enseñança como Ele la trajo, seguramente não tem nada a ver com o que Ele ensina as religiões. ¿Está bem? Salvo se as religiões fazem como dijo Kardec, quando ele propõe em 1858. Ele diz: o Espiritismo na religião está na Revista Espírita de 1858. Ele disse: não é. E não devemos utilizar o termo para não confundir a gente, porque quando disse que é uma religião, logo pensa em paramentos, liturgias, hierarquia sacerdotal, esta coisa toda. Por isso, quando me perguntam qual é a tua religião, se eu não sei qual é a religião da pessoa, eu digo: te importarias dizer-me primeiro qual é a tua? E se ele me disse: sou católico, eu digo: bueno, antes de dizer-te qual é a minha religião, quero dizer-te que minha religião não há sacerdócio, não há hierarquia sacerdotal, não há paramentos, não há liturgias, não há hóstia, não há confissão, não há dízimo. E pergunta: entendiste o que he dicho? Sim, então eu te digo: minha religião é o Espiritismo. Agora ele não vai confundir, porque se eu digo diretamente: sou espírita, ele vai pensar: bueno, quem é esse sacerdote? Como é a liturgia deles? Como eles fazem a confissão? Certo? Se é protestante, eu digo: mira, não há bautismo dentro da pileta, não há pastor, e principalmente não há dízimo, e assim vamos. E depois digo: sou espiritista, para não confundir a gente. Porque a religião espírita é que Kardec vai poner em 1858, 10 anos depois, 1868. Ele pergunta de novo: é o espiritismo uma religião? E disse: sim, em sentido filosófico, o espiritismo é religião. Então, o espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais. E está profundamente enraizada em la psicologia. Muito bem. Em los tempos em que Freud e os demás psicólogos, psicanalistas se alejaram da psique, que é o objeto de estudo da psicologia, a psique é o alma, o espiritismo foi a única doutrina que seguiu estudando o alma. Sabiam disso? Por lo tanto, o espiritismo e a revista Espírita é uma revista de estudos psicológicos. Tanto é assim que quando quiseram registrar este nome, Kardec já havia registrado. Revista de Estudos Psicológicos. Está bem? Uma doutrina que toca em todas as ramas de conhecimento. O espiritista não pode ser ignorante, salvo se querer ser um ignorante voluntário.
Tenemos un compendio hoy, uno de los más grandes compendios que la humanidad recibió para entendimiento del Nuevo Testamento. Hay quien diga que son 7.000 obras, no exageremos, porque hay mucha ganga misturada ahí, hay mucha ganga ahí en medio. Ay, ¿cómo vamos a saber ahora si tú estás diciendo que hay ganga en medio de los libros espiritistas? ¿Cómo hacemos? ¿Quién va a poner un índice recomendatorio entonces para saber cuáles los libros que vamos a estudiar? Kardec nos orientó. Cabe a nosotros estudiar por el principio. ¿Dónde está el principio? Libro de los Espíritus. ¿Qué es el espiritismo? Puede ser quien quiera empezar por ahí. El libro de los medios, el Evangelio según el Espiritismo, el cielo y el infierno, la Génesis, obras póstumas, 12 años de revista espírita, escrita por la mano de Kardec, más propiamente 11 años, 69 ya hay contribución de otros. Y ahí vemos entonces, cuando la persona estudia eso, cuando agarra un libro que no es espiritista, si estudió de hecho, si no solo pasó los ojos, cuando empieza a leer ya veo para esto aquí, e a veces está sendo vendida nos centros espíritas. Infelizmente, porque a junta diretiva não põe atenção a isso muitas vezes e vende o que aparece, porque a editorial se diz espiritista. Era anos 70 e eu era jovem. Não hagam muitas contas para saber quantos anos, por favor. E então, autor publicou um livro chamado Dios Negro. Ele, Neymar era o nome dele, Neymar de Barros, ele era católico, trabalhava na rede Tupi de televisão e ele estúdio prendeu fogo, queimou todo, quedou uma imagem de Jesus toda queimada ao redor e a cara de Jesus quedou ali. Ele mirou aquilo e pensou que foi uma revelação para ele e começou a escrever. Escreveu uns livros impressionantemente inspirados. Pero en el segundo livro, na apresentação do segundo livro, que eu creio que foi Dios Negro, ele puso que recebeu de um editor uma proposta que venderia este livro como se fosse água, se ele pusiera que ele era médium e que um espírito lhe havia inspirado. Anos 70 em Brasil. E o jovem, quando leia aquilo, ele disse: Deus mío, vai começar a surgir editoriais espíritas para todos os lados. Hoje, eu não sei nem quantas saem em Brasil, editoriais espíritas. Pero com toda sinceridade, antes de ler, leia Allan Kardec. Bem? Vou encerrar este tema com isso. Era uma reunião nos anos 70 todavia, início de los anos 80, uma reunião do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, que reúne representantes do movimento espírita de todo o Brasil. Era um salão único que havia, se improvisava uma mesa grande, aí se estavam os bancos que eram grandes, e a gente se reunia aí improvisadamente para o Conselho Federativo Nacional. Em intervalo, um grupito estava reunido e eu me aproximei do grupito. Em um momento que um companheiro estava dizendo: eu estou bastante perturbado, porque me pedem para evaluar uma certa obra de um certo autor, não digo o nome da obra nem do autor. E eu me quedo sentindo muito mal, porque eu só leí hasta a 10ª página e cerrei o livro. E eu então não tenho como evaluar. E eu então entrei e lhe perguntei: lees Kardec todos os dias? Ele disse: não, eu não leio, eu estudo Kardec todos os dias. Eu lhe disse: muito bem, então é muito compreensível que tu hayas cerrado o livro tal, do autor tal, em la 10ª página, porque eu cerrei na 15ª. Ele disse: mas como sabes o nome do autor e do livro se eu não he dicho? Eu disse: porque passo por o mesmo processo que tu, estou estudando Kardec todos os dias. Pero a mim me custou 5 páginas mais que tu, para evaluar o livro. Tu já evaluaste na 10ª página, não é o livro que se recomenda aos espiritistas, é assim, não é? Ai, Deus mío, é verdade, lleva razão, não tenho que sentir problema de consciência, tenho que dizer que porque estudei Kardec na 10ª página, he visto que o livro não era espiritista. Todo bem para todos?
Estudiemos Kardec, por favor. ¿Está bien? No es fanatismo. Kardec fue un hombre falible como todos nosotros. Él tuvo momentos de poner algunas cosas que podemos discordar de él. Él nos dio el derecho de discordar de él. Pero cuando él presenta la enseñanza de los espíritus, en la mayor parte de las veces, él ya hizo la selección para nosotros de los contenidos. Nos facilita el trabajo, muchísimo. Pero también no vamos ahora a poner Kardec en un altar y empezar a adorarle, porque esta no es la propuesta. O decir, yo soy espírita kardecista, para que no confunda. Eu estou causando confusão, porque há outro que não seja kardecista, é espiritismo. A pergunta que hicimos, não? Em el coche, quando veníamos para cá, sua esposa foi que dijo, não? Então, só há um espiritismo, e não há nenhuma linha de espiritismo. É o espiritismo codificado por Allan Kardec. Pero ele cambiou o nome de Hipólito Yamdenis Arrivai para poner Kardec, para não confundir a obra de los espíritos, que ele colaborou com ela, naturalmente, de uma maneira magistral, pero que não era a obra individual dele, com a obra que ele havia escrito antes, como pedagogo, como professor, incluso premiado por a Academia de Artes, em França. Então, ele codificou e não criou, não fundou, ele codificou o espiritismo. Está bem? Porque reuniu o que ensinaram os espíritos, fazendo comentários e ordenando todo, utilizando perguntas muitas vezes para ordenar o pensamento em um processo chamado maiêutica, socrática, que extrair o conhecimento de adentro e nos auxiliou a compreender a dialógica de Cristo, que vai mais allá da dialética socrática, porque Jesus não busca solamente o parto das ideias, ele busca o parto do homem novo, que é o que o espiritismo vem a ser na atualidade, utilizando a enseñanza de Jesus. Muito bem, centro espírita, lá funciona rapidamente. Dimensão do estudo: promover estudo metódico e sistemático do espiritismo, promover a enseñanza espírita a los niños. Aí perguntamos como vai ser isto. Há programas de estudo, o Conselho Espírita Internacional publica hoje vários materiais que podem auxiliar. Há em las federações de los países materiais que podem ser examinados por los outros em los sítios destas instituições e encontrar material que podemos utilizar para os estudos. Promover a enseñanza entre os niños é fundamental, incentivar e orientar a los jóvenes, promover o estudo da mediunidade. Habéis visto que quando nos foi apresentado aqui ao começo como o centro, estão as atividades relacionadas com essas coisas todas, não? Promover o estudo do espiritismo em hogar. Agora aqui tenho que parar outra vez um pouquinho. O que ocorre aqui? Estão pensando em Evangelho em hogar? Sim, magnífico, muito bem. Pero, e se eu lhes digo que já não é suficiente hoje? ¿De que estás falando tu, homem? Estás louco? Os espíritos dizem que se hacemos um evangelho em lugar, 30 minutos por semana, 40 minutos, que seja uma hora, leva alrededor de 10 anos para que eles estabeleçam a proteção definitiva em lugar. ¿Por quê? ¿Tenéis televisão em casa? Bem. Quanto tempo a televisão queda ligada em casa e que coisas veis na televisão? Quanto tempo gastais delante de ela? E quanto tempo dedicais a estudar o espiritismo? 40 minutos a semana, uma hora? Os espíritos não podem ser milagres. ¿Está bem? Não podem ser milagres. Bueno, então vamos allá. O primeiro dia que minha mulher chegou e me disse assim: um espírito me sugeriu que hiciéramos uma leitura diária do espiritismo em família. E eu lhe dije: impossível. Não é possível. Ele insistiu 3 meses. Lá ele era adolescente, então não queria saber disso. Ele insistiu 3 meses. 6 meses depois, mais ou menos,
la casa empezó a traer problemas. La puerta del garaje no quedaba cerrada, abría a las altas horas de la madrugada. Reclamamos con el dueño de la casa y cambió todo el sistema y la puerta seguía abriendo. Los muebles hacían ruido dentro de la casa, se movían. Escuchábamos cosas raras, a veces parecía que había alguien hablando. Y un día, yo estaba trabajando en el ordenador arriba y escucho. La muchacha que nos auxiliaba, que tenemos un niño autista, ¿no? La llevamos con nosotros de Brasil para vivir ahí en este sitio donde estamos. Y entonces yo escucho ella gritar abajo: "Sois unos brujos, yo me voy". Y yo entonces bajé y llegué en la cocina y vi mi hija que estaba lívida, blanca. Eu pensei que iba a desmayar. Le pregunté: "¿Qué pasó, hija?" Y él dijo: "Papá, mira la puerta". Era uma porta da sala que estava pegada com a cozinha, assim, teria só que sair e ver a porta. E a porta era de cerradura ciega fora, só abria com chave. E não havia chave nem dentro, estava cerrada a porta. E aí ele me disse: "Pero está quieta, hija, quem abriu a porta?" Ele: "Papai, lo que estamos perguntando, quem abriu a porta?" Eu fui aí, não, e a porta estava abierta de hecho, ¿no? La cerradura había abierto sin llave. Y ahí viene la muchacha con la valija de ella, con la ropa saliendo afuera, todo como si hubiera machacado la ropa adentro. Y dice: "Me voy". Y salió. Volvió una semana después, acompañada por otra persona, porque tenía miedo de entrar en la casa. Ahí yo reclamé con los espíritus. ¿No? Medio petulante, não reclama com o espírito. Como podeis assim errar por uma coisa como essa? E aí se apresentou o abuelo de minha mulher. Eu tenho uma afinidade muito grande com ele e tenho uma mediunidade mais percepção que ele. Ele tem uma mediunidade mais intuitiva, não? E quando eu vi, ele me disse: "Estás reclamando?" E eu fui começar, né? E ele disse: "Não necessito explicar nada porque já sei." Eu quero só fazer uma pergunta. ¿Dónde está la lectura diaria del espiritismo en familia que sugería ver hace 6 meses y no estás haciendo? ¿Vosotros queréis que hagamos milagros? Nosotros no podemos. Así mismo. Bueno, la hija no aceptaba leer. Entonces le dije: no leas, tú te sientas en el sofá y escuchas. No me voy a sentar, me voy a acostar. Está bien, acuéstate y escucha. Ponle una almohada en la cara. Aí empezamos a leitura. Ela foi obrigada a aceitar porque havíamos decidido que éramos 13 da casa, 4 em Bautista não tinha como votar. Então haríamos as coisas de bom acordo. Quando 2 queriam, o terceiro tinha que aceitar. Então ella, mais ou menos uns meses depois, 2, 3 meses, se sentou. Passado um tempinho, mais perguntou se podia ler. Era para ser 40 minutos como máximo por dia. Havia dias que 2 horas depois, uma vez eu vi ela, 2 horas e meia, estávamos falando, todavia não queria parar. Ela aprendeu muito do Espiritismo, não teve muita oportunidade de ter a evangelização sempre, porque não havia, não? Vivíamos em 7 países diferentes, además de Brasil, não? E então, a partir de aí, no ano 2002 hasta hoje, hacemos o estudo diário do Espiritismo em meu hogar. E minha mulher me pediu padecidos. Nossa família não é perfeita por conta disto. E não é por conta disto que se vai ser perfeita. Porque os problemas siguen, as dificuldades aparecem. Somos seres humanos. Pero o Espiritismo nos dá as ferramentas de lidar com isso. E muita coisa cambiou depois disto. Pero muita coisa. E também os espíritos queriam que hoje eu estivesse aqui falando de vocês, dizendo que é possível. E eu não poderia dizer que é possível se não o hiciera. Outra coisa espiritista: não digamos a los demás o que não hacemos. Não recomendemos que hagam o que não hacemos, porque não tem valor. Tudo bem? Estudar o espiritismo em família é possível todos os dias. Pode ser que tenhamos trabalho, que o horário que é um pouco complicado. Al comienzo não teníamos um horário certo. Viene o abuelo um dia e disse assim: queremos trazer outros familiares para participar do estudo diário. E espíritos desta região que estão interessados.
Pero como não temos horário, não sabemos quando traeres. Aí eu saí para fazer uma charla no centro espírita em local. Quando eu ouvi lá, já estava na porta dizendo: papá, fuiste voto vencido, mamãe, hoje elegimos o horário, vas a ter que aceitar. Eu digo: aceitarei, se não puedo estar, irei antes ou depois para acompanhar a leitura. E assim hacemos. A hora completou? Não, eu tinha já um estudo diário, personal. Também necessitamos ler solos. Pero quanto tempo vai levar isso? São 24 horas. Que haces com este tempo? Trabalhas 12 horas por dia para manter o corpo? 8 horas, 6 horas? Quanto tempo para manter o corpo? E não temos tempo para cuidar da alma que vai seguir? Prioridades. O tempo é prioridade. Que é o que estamos ponendo como prioritário em nossa vida. Leitura individual. Will Durant, historiador, psicólogo, filósofo americano. Eu era adolescente e passou um vendedor desses que vendiam livro. Hoje já não é mais isso, não? O padre de minha mulher vendia livros dessa forma. Saía com uma maletinha vendendo livros. E eu fui aí, sonou a campana, fui aí a ver, e ele me ensinou 4 livritos juntos de filosofia. E eu me quedei encantado com a enquadernação do livro, adolescente, eu creio que tenho uns 15 anos. E perguntei a minha mamãe: há dinheiro aí para comprar estes livros? E ele disse: quanto é? Aí o homem deu o valor e ele disse: ai sim. Então comprei os 4 livritos. Um deles era do Will Durant. Ele selecionou uma série de textos, cerca de 100 textos. A vezes livro inteiro citado e a vezes tramos, capítulos de livros de vários autores, e digo: quem leia estes textos 1 hora por dia, 7 dias à semana, durante 4 anos, se hace um filósofo autodidata. Eu mirei minha pequena coleção de livros de Kardec, de André Luiz, que já estava formando em minha pequena biblioteca, e pensei comigo: Kardec e os Espíritos já selecionaram os textos. Se eu leio o Espiritismo 1 hora por dia, 7 dias à semana, 4 anos, me hago um filósofo espírita. E está ao alcance de todo, porque os 4 anos vão passar igualito. E eu teria aproveitado ou não. Mas depois que empezamos já não conseguimos parar mais. Porque é como comer. Nos acostumbramos e quando não hacemos sentimos falta. Está completo? Não. Porque o centro espírita é fundamental. O estudo no centro espírita é fundamental. Vamos para allá querendo, que como hemos leído solitos em família, já sabemos todo. E aí vamos fazer um estudo de um texto que já hemos lido e alguém comenta alguma coisa e já me passou. Eu digo: Deus meu, jamais me havia passado por la cabeça isso. E há vezes que a gente está comentando e de repente pido a palavra e digo: e se pensáramos neste texto, e a gente, por quê? Por el estudo individual e em família, por las inspirações que nos traem os espíritos. Nos complementamos em la casa espírita, em el estudo. Então, 3 dimensões de estudo em el centro espírita. Por que el centro espírita? Porque o espiritista que frequenta o centro espírita necessita levar o espiritismo para seu hogar. E para conseguir levar a seu hogar necessita. Agora, se a família não é espiritista, que vai ser? A sola. E informa a família que está sendo. Eu vou ler todos os dias. Se alguém quer algum dia estar comigo, estarei lendo em tal hora, todos os dias. E algum dia um familiar pode agregar. E aí já empieza. Continua com tua leitura individual e empieza a leitura com a família. E aí seguimos no centro dos estudos que temos que fazer. Se já nos convertimos em facilitadores, eu não estudo mais aquele centro, porque eu sou facilitador. O facilitador não é o que mais estude. Tem que preparar as coisas, tem que profundizar e todo. Então você está estudando, verdade? E quando há um trabalho participativo, como é a proposta de uma nova ideia que surgiu, que se chama Evangelho Redivivo, que é o próprio Espiritismo, mas é a análise do Novo Testamento à luz do Espiritismo, o Novo Testamento como um todo.
Eu digo que se Kardec não hubiera tenido essa ideia e não escrever o Evangelho segundo o Espiritismo e dijera assim: mira, com o livro do Espírito, o livro de los médios, nós podemos estudar o Novo Testamento. Nós tendríamos hoje um Espiritismo ortodoxo, com um montão de rituais. Já teríamos quando a gente não estuda Kardec. Kardec foi sábio. Levamos mais de 150 anos para aprender a extrair do Novo Testamento o aspecto moral, que não está solamente nos textos que Kardec selecionou. Está em todo o Novo Testamento. Os exemplos de Pablo, de los demás, são coisas impressionantes em o Novo Testamento. Assim que vino agora no começo do século XXI, inaugurando o período da regeneração da humanidade previsto por Allan Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1863, só que Kardec dijo que seria a regeneração inaugural do século XX, pelos espíritos le alertaram que ele ia haver um retraso de cerca de 100 anos, porque as tinieblas se entregavam palmo a palmo, então, hoje entregam pulgada a pulgada, está pior que antes, também. Então, houve um retraso de cerca de 100 anos, mas estamos adentrando em período da regeneração da humanidade. E o Evangelho Redivivo é o primeiro programa da nova era, estudar todo o Novo Testamento à luz do Espiritismo. Está sendo traduzido em espanhol, o livro 1 e 2 estão já publicados, o 3 está em vias de revisão para publicar, e são 9 livros, pero teremos outros, provavelmente 6 livros de estudo dos evangelhos apócrifos, à luz do Espiritismo. Está bem? Pedimos orações, por favor. Funções do centro, dimensão prática agora, vimos a dimensão do estudo. Atender a los necessitados de orientação e socorro para problemas materiais, morais e espirituais por meio de atividades de assistência espiritual, incluso reuniões exclusivas para desobsessão, serviços de assistência social espírita buscando prevenir e promover, oferecimento de atenção fraterna por meio do diálogo a los assistidos. Pero hemos aprendido uma coisa. Marta Antunes, que era vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, então, para a área de unificação, a posição que estamos ocupando agora, foi a visitar Minas Gerais, no estado do Brasil, a União Espírita Mineira, foi recebida pelo presidente, mas chegou muito temprano. E o presidente, então, ele disse que se queria ir ser levado ao hotel ou à União Espírita, porque tinha que esperar o horário da atividade que ocorreria umas 3 horas depois ou mais. E ela disse: mira, eu vim aqui para trabalhar para a União. Lo que decidas tu será o que haremos. Ele parou um pouquinho e pensou: já sei, te vou levar em el centro de aquele médium. Eu, como fui trabalhador aí, tenho el lagarde. Então, vou avisar ao presidente que não necessita ir, te levarei para conhecer as dependências do centro. E ele aceitou. Chamou o presidente. E o presidente Marta escutou ele falando, porque deu um grito do outro lado: a Federação Espírita Brasileira nos vai visitar, então temos que estar aí. E ele disse: não, Marta vai para ver as dependências. Ele disse: a Federação nos vai visitar. E Marta disse: nem sequer escutou meu nome. Então, quando ele chegou aí, ele sempre estava lleno de gente. E era por la manhã, umas 7 da manhã, lleno de gente. E o médium aquele estava aí. Que médium era esse? Um médium que havia enviado para Marta 2 mensagens de Dr. Bezerra de Menezes, auxiliando lá em um problema que estava ocorrendo no movimento espírita, que Marta não sabia o que fazer, ela estava perdendo os pelos de preocupação. E viu esta mensagem desse médium que não sabia de nada e auxiliou a solucionar o problema, a encaminhar o problema. Então, ela conheceu o médium e ele me disse: Dona Marta, Dr. Bezerra de Menezes tem mensagem para você. Só que eu não tenho condição de receber, Dona Marta. Será como foi da outra vez. Mi mentor espiritual, você vai receber de Dr. Bezerra a orientação e eu la transmitirei. E digo: eu he recebido do Dr. Bezerra de Menezes, de Jesus, por intermédio de Ismael, a incumbência de integrar os assistidos da promoção social em la
Vou poner com minhas palavras, administração do movimento espírita. Que eles deixem de ser assistidos para serem promotores do processo. Coincidentemente, entre comillas, a FEB já venia desenvolvendo uma proposta em Santo Antônio Descoberto, cerca de Brasília, já em estado de Goiás, e estava justamente fazendo isso. Quando eu digo aí, os assistidos veniam para receber a cesta básica, alimentos. E é uma escola mantenida por la FEB junto com o Estado, aí, não? O município. Durante a semana, a escola, e os finais de semana, a atividade espiritista, recebendo para dar as coisas. Quando eles saíam, o piso estava todo sujo. Todo. O ambiente é todo sujo, com papel, restante de comida e todo. Alguém teve que limpar. Eles invitaram para os passes, não podiam, porque o pastor havia dito que não podia receber passes. Os evangélicos chegaram antes. Então, aí, pelo orar, pode. Então, se sentaram na sala para orar, pelo passes não. Vou resumir. Um dia, hicieron uma evaluação, já depois de tempo de estar aí. Com o tempo, este piso, quando eles saem, está limpo. Nem as hojas de árvore quedam no escritório. Todo limpito. Imagina a repercussão disso em seus hogares. Estás imaginando isso? E então, fizeram uma evaluação. Já estavam aceitando os passes, fazendo cola para os passes. E perguntaram o que mais a fé poderia ser por eles. E um senhor disse assim: não tenéis um tal de Esde ali? Por que não aceis este tal de Esde aqui com nós? Um senhor assistido pediu isso. Ele estuda sistematizado da doutrina espírita. Se implantou o estudo. Bueno, hoje há estudo da mediunidade, há um grupo mediúnico. Eles não fazem cola mais para em passe somente, eles dão passe. Isso é um curso, estão aprendendo. E está na hora começando um grupo de estudo da mediunidade com eles. E lá a proposta é que dentro de pouco tempo se vai registrar o centro oficialmente e serão eles a registrar o centro. Já com a proposta de multiplicar, ver de onde estão vindo as pessoas aí para criar, talvez em mesmo barrio ou barrio cercano, um outro centro espírita. Esta é a proposta do Dr. Bezerra de Menezes. E ele disse a Marta, através de você e ele mesmo. E eu espero contar com o apoio da FEB para isso. Pero se a FEB não apoia, eu tenho outras opções. Habéis entendido, espiritistas? Jesus quer contar com nós outros, pero se não queremos, ele tem outras opções. O espiritismo não tem nenhum privilégio. E o espiritista não tem nenhum privilégio, salvo ele de saber que é responsável, mais que outros. Se podemos considerar isso um privilégio, não temos. Que é um centro espírita. O centro espírita promove a criatura humana. Viene um ricaço e entra aí. Viene com um coche que toda a gente mira e muere de envidia. Será que este homem sabe o que está haciendo? Que é ser um assistido em um centro espírita? Quem é o assistido? Ele que vem receber o alimento ou nós outros que temos a oportunidade de auxiliar-lhe a despertar? Quem é o assistido aí? Ambos. Estamos todos na mesma condição. E ele rico, o dia que ele compreenda, não vai dar o dinheiro a centro. Ele vai canalizar isso de uma maneira que provavelmente ele não vai querer mais cada ano cambiar aquele coche tremendo que dura 8 a 8 anos e vai invertir o dinheiro para que aquele que não tem coche possa ter. Tudo bem para todos? Que é um centro espírita? É um núcleo de formação de trabalhadores para o Cristo. Funções desse centro, dimensão de divulgação. Divulgar o espiritismo por meio de reuniões públicas, reuniões de estudo regular, de livros, bibliotecas e livrarias, de contribuições em revistas e periódicos, programas de rádio e televisão, se é possível, pero há uma cosita aqui. Quem é o que está escrito aí abaixo? Agora eu teria que, se puder, agarrar o microfone e falar. De que forma? Pode falar. Se puseram aqui, esse meu de não tomar. Quem quer falar?
¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿Qué significa esto por el ejemplo? Por favor. Es un gusto, hermano Campetti. Represento a la Escuela Heliosófica Rayos de Luz de Mazatenango, Guatemala. Lleva nuestro abrazo cariñoso a todos. Gracias, hermano. Hace años, en 1994, el hermano Genaro hizo que todos los jóvenes tuviéramos el programa de radio y televisión en cada departamento y en cada centro. Un programa de televisión en donde los jóvenes salían a hablar. ¿Qué hace el espiritismo? Que no hacen las demás religiones en los jóvenes. Prepararlos para la vida. Porque la vida nos dice que nos sirva la vida y nosotros le tenemos que servir a la vida. Ese mensaje les dejo a los jóvenes porque tuve un programa de radio y televisión. Gracias, hermano. Excelente. Otro ejemplo. ¿Cómo hacemos? ¿No? ¿Qué significa divulgar el espiritismo por el ejemplo? ¿Quiere levantar la mano? Sí, gracias, hermano Campetti. Levántate para aparecer aquí. No. Perdón, gracias. Yo creo que con el ejemplo yo puedo demostrar a los demás mi coherencia con lo que he aprendido, con lo que yo digo y con lo que yo hago. Muy bien. Entonces, mi mejor ejemplo es siendo humilde, siendo tolerante, trabajándome en la compasión, en la fraternidad. Y yo creo que ese es mi mejor ejemplo. Si alguien me dice alguna cosa que pueda decir en otra época me lastimaba, ya no me lastima, entonces creo que esa es la forma. Tranquilo a todos esto. Y voy a poner aquí de manera más ruda lo que ella puso, ¿no? De manera tan didáctica que ella explicó. Hay un momento que alguien, estamos en la convivencia, la situación se va dando y no percibimos. De repente estamos en aquella situación que estamos incluso, yo me pongo rojo, ¿no? La sangre viene. Yo estoy con las ganas de decirle lo que ella o él necesita escuchar. Es en esta hora. Es en esta hora que yo tengo que tragar, tranquilizar el corazón con todo aquello. Hay personas que dicen, pero si yo no pongo afuera se va a convertir en un cáncer. Pero si tú manifiestas ya es un cáncer. ¿Cierto? Es en esta hora. Y la pareja tiene que tener cuidados, ¿no? Porque yo tenía un amiguito, cuando yo era niñito, ¿no? Mi amiguito ficava me decía, mis papás piensan que yo no sé que ellos fueron a la habitación, se cerraron ahí para pelear. Los niños saben todo. Los niños tienen atención difusa. Incluso las señales que hacemos que pensamos que ellos están con sus juguetes y no están viendo, ellos saben todo. Entonces los niños aprenden por impresión, como está en la cuestión 323 del libro de los Espíritus. Así que debemos estar muy atentos, ¿no? Hay algunos que usan una otra frase, pero tipo así, bandera blanca. Si uno de los dos de la pareja dice eso, 10 minutos, ninguno puede abrir la boca para hablar nada. Solo después de 10 minutos puede hablar, ¿no? Y ahí pasan 10 minutos. Yo era adolescente, yo a veces no me aguantaba a mí mismo. Yo pedí a minha Ana na guarda, por favor, me auxilia. Não é? Hay situações que eu não aguento. E ele disse assim, pode hasta 10. E eu pensei que bello, não? Chico Javier tem Emmanuel, Divaldo tem Juana, e el mío me disse para contar hasta 10. E ele disse, não está satisfeito? Cuenta de trás, de adelante para trás. Aí eu pensei, ai Deus mío, vai ser, não? Porque ele deve de saber mais que eu. E estava numa situação nerviosa e penso 10. Aí tuve que pensar, 9, 8, olha, mira, eu não conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, 10, 9. Quando eu cheguei a 1, eu estava calmo. São coisas simples a vezes na vida nossa, que não hacemos. Verdade? Pero la obrigação de contenerlo, porque eu já estava começando a ser conhecido como aquele jovem que pedia desculpa para todo.
Porque a cada rato percebia que ele, ai Deus meu, perdão, desculpa-me. Mi mamá dijo, mira, tú te estás convirtiendo en muchacho de las disculpas. ¿Alguien más? ¿Cómo damos ejemplo? ¿Cómo hacemos? Voy a cambiar un poco la pregunta. ¿Debemos preocuparnos en dar ejemplo? ¿Debemos ocuparnos en dar ejemplo? Atención, cuidado con eso. Debemos dar ejemplo, pero no debemos estar interesados en ser ejemplos, ¿correcto? Porque los ejemplos nacerán espontáneamente de la vivencia. Y miren, ¿quién ya ha leído Volví? Levanta la mano. ¿Quién ha leído Volví? Pouca gente ha leído Volví. Vamos gravar ahora. Foi o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita destinado ao público espírita. Gravaram isso? Volví. Ele ensina justamente o caminho da autoiluminação. ¿Está bem? Não vou falar nada para não antecipar, não dar spoiler aqui. E recomendo altamente a leitura. Todo trabalhador espírita necessita conhecer esta obra. Aunque eu haya conhecido gente que está trabalhando hoje e conheceu o espiritismo porque leu este livro. Pero ele foi escrito, não foi o único, foi o primeiro escrito para os espiritistas. Ele prometeu que ele ia desencarnar e que volveria contando a história. Pero eu creio que ele não sabia qual era a história. Porque se soubera, talvez não hubiera prometido que venía escrever. Pero como ele prometeu, vino e escreveu. Foi humilde em aquela circunstância e puso a realidade que ele encontrou no mundo espiritual sendo espiritista. Sendo uma pessoa que fazia a caridade, que visitava os cerros em Rio de Janeiro para auxiliar a gente, que fazia atenção fraternal na Federação Espírita Brasileira e nunca estuvo retrasado para receber a gente. Está bem? Em São Paulo, hicieron uma descrição de las labores dele antes da desencarnação sem dizer o nome, para os jovens, e perguntaram como ele chegaria no mundo espiritual. E os jovens disseram que, bueno, aí descreveram a situação dele quando ele chegou allá, sem dizer que era o mesmo espírito, e perguntaram como era que se comportava este espírito enquanto estava encarnado. E a descrição que eles fizeram, a pior pessoa do mundo. E aí, então, juntaram a história e disseram que era o mesmo espírito. Os jovens quedaram, como nós quedaríamos todos, porque estamos pensando aún que por el hecho de que somos buenos, vamos chegar ao mundo espiritual e ser recebidos com alfombra roja, não? E essas coisas assim. Pero por el simple hecho de creer que somos buenos, já não lo somos. Porque quando o jovem chega a Jesus e diz assim, buen maestro, que é o que ele disse a Jesus? ¿Por que me dices bueno? ¿Por que decimos bueno ao outro? Porque queremos que o outro diga para nós como resposta o que queremos escuchar, não o que necessitamos ouvir. E Jesus iba a dar a resposta que necessitava. Então ele disse, bueno es Deus, o único provedor de todo. ¿Tienes duda? Não tenhas. Deus é bueno. Nós somos repassadores do que Ele nos dá. Certo? Muito bem. E aí, as funções de menção da unificação fundamental. Hemos visto a célula. A célula se alimenta de conjunto e alimenta o conjunto cumprindo sua função. O centro é isto: promover o trabalho em equipo para cultivar o hábito do diálogo e do respeito por opiniões e posições ajenas. É sentar. Hoje em dia, eu não vou ter tempo de entrar em detalhes com isto. Os centros estão cada dia mais passando a ser administrados por colegiados. Isto não é novidade. Jesus instalou o primeiro colegiado. Foi ou não foi? Não é assim? Se chama colegiado apostólico por conta da Igreja Católica. Ele não hizo nenhum colégio apostólico. Ele preparou os discípulos para ir 2 a 2 servir à humanidade. E não estavam enclausurados por detrás do púlpito. Está bem? Não é crítica. Eu fui cura não sei quantas encarnações. Estou falando isso para mim mesmo. Aos 13 anos, sendo espiritista, lendo Allan Kardec, eu queria ir a um seminário. Porque era o que fazia em outras encarnações. A esta idade, normalmente, ia para um seminário para preparar-me para ser cura. E nesta encarnação, tinha a mesma tendência.
E eu decía para mim mesmo, pero eu sou espiritista, que sentimento é este? Tuve que trabalhar esse sentimento. Então, não estou falando de los demás, estou falando de lo que hice eu. Estou arrependido? Les digo sinceramente que já me he arrependido muito, mas hoje estou usando meu tempo para reparar as tonterias que eu hice no ano passado. É por isso que estamos tratando do assunto, está bem? Assim que o Centro Espírita faz parte de um conjunto, não, para auxiliar as pessoas, é uma célula do movimento. Se o Centro Espírita não cultiva o diálogo entre a própria junta, os trabalhadores, como é que o centro vai dialogar com os demais centros espíritas? Participação em atividades do movimento espírita. Há um exemplo que eu vou citar rapidamente. Semana Espírita de Vitória de Conquista em Brasília. É Bahia, estado de Bahia, Brasil. Está nascendo agora a 73ª Semana Espírita este ano, final de agosto, começo de setembro. Era sempre começo de setembro, era uma semana, agora já são 10 dias. São 13, creio, 16 centros espíritas em la região. Todos param durante aqueles dias da Semana Espírita. Todos estão concentrados na realização da Semana Espírita. Param todo, incluso a reunião mediúnica, param todo. Quando fazem alguma coisa, é para o conjunto, porque recebem para um almoço, para uma cena, os visitantes, os que estão participando, conferenciantes da Semana Espírita, e assim sucessivamente. Tá bem? Hacen um encontro de jovens, um centro é a sede e todos os demais traem os jovens para que os conferenciantes, paralelamente à Semana Espírita, estejam aí fazendo a labor para os jovens ou para os niños. Tudo bem? Reunir-nos, não, para a completação de los trabalhos. Não? Aqui, reunir esforços e somar experiências, evitando paralelismos e duplicidades dentro do trabalho. E na dimensão institucional, é o colegiado, como hemos dicho. Há uma junta diretiva, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, mas há oportunidade para outros membros da junta, quantos forem necessários. Normalmente, um centro espírita com 12 pessoas. Que coincidência, por que 12? Porque Jesus usou isso? Sim, alrededor de 12. É suficiente para administrar esse centro. 13. Muito bem, excelente. É em torno de. A vezes, o centro de conduta está funcionando muito bem, não? Pero em sistema de colegiado. 60. Não é o próprio presidente, é o mais humilde. E aí vale para todos. Os médios também. Não há aí dentro do centro dos centros, porque em um tempo havia, em Brasília era assim. Havia o centro espírita e a juventude espírita. Dentro do centro era um outro centro. Chamava Mocidade Espírita, então. E os muchachos, os jovens, faziam uma coisa totalmente paralela, diferente do que assim o centro. E há centros espíritas que têm não sei quantos grupos espíritas, ou há um grupo espírita que é uma única pessoa que pero não está ligada nem sequer à junta diretiva muitas vezes. Há que examinar todo isto para ver o fator multiplicador. Não podemos depender de uma única pessoa. Todos estamos sujeitos às influências dos espíritos inferiores. Nadie é privilegiado. Está bem? Se o próprio Moisés recebeu a orientação de que não necessitava derramar sangue, então, e mira o que hizo ele. Não? Então, todos estamos sujeitos. Allan Kardec pergunta: ¿qué es lo que caracteriza el médium perfeito? Los espíritos dizem: bueno, perfeito tu sabes, não? Isso é uma coisa que não existe aqui. Pero el buen médium es el que menos se deja engañar por los espíritus obsessores enganadores. El que menos se deja, porque em algum momento, por isso todo tem que ser checado. Todo. Recebeu uma comunicação também, não é para poner em cajón, porque a gente recebe e vai juntando para ver se publica. Pero o próprio centro que está recebendo não examina a comunicação.
é para examinar, ela junta para isso, é um colegiado, para sentar-se e examinar as comunicações. A Federação Espírita Brasileira hace isto periodicamente. Agora mesmo o presidente nos enviou os mensagens recebidos em las reuniões que são relacionadas com a junta, para que a junta pueda examinar os mensagens. E está utilizando o IA para sacar dos mensagens as diretrizes de los trabalhos que estamos realizando. Os mensagens são para ser examinados. E aí, em meio, recebeu e tuvo um cochilo. Um momento, um espírito interviu em meio da orientação. Aí uma coisa que não guarda. Aí cabe quem percebeu hacer o comentário. Não é del meio, não está falando del meio, está falando da comunicação. Aí se examina. E alguém do grupo poderá dizer: eu não entendiste, porque aqui está dito assim por conta disso. Ele, sim. Ou então alguém vai dizer: é verdade. Aí é um probleminha. Vamos buscar. E aí vemos que perdeu então a comunicação por conta disso. Não, se aqui deste tramo. Porque foi aí onde houve a interferência. Que era o que fazia Kardec. Era este o exame que ele fazia. Examinava as comunicações, às vezes juntava a orientação de vários espíritos e redactava a essência do que eles haviam dito. Tudo bem para todos? Hay que estar bem atentos, não para fazer este trabalho coletivo em todos os níveis. E o jovem não é promessa para amanhã, jovem é a hora. Porque começa com o ninho. O ninho é uma promessa que devemos preparar. Mas quando vai chegando, já saindo da niñez, entrando na adolescência, já necessitamos começar a integrar-los, para que eles se sintam parte, família, e não queiram sair depois. E se saem, voltem, porque tem a referência da família. Queda marcado para sempre. Vamos olhar. Vamos parar aqui assim. Há uma coisa aqui atrás que eu saquei, funciona de centro, onde está. Esta aqui de novo. Não vou ver. O pior começo de todo. Vamos ser assim. Dizendo aqui a esta lâmina que estava, certo? Sim. Já havia dito tudo. Era essa que queria. Pergunta quantos foram. Outros diretores, quantos foram necessários. Deixa-me ver. E falta essa aqui. Olha, hoje trabalhamos com áreas. Áreas de centros espíritas são pequeninos, não é como ter 9 áreas de trabalho. Aqui vou eu poner as áreas. São núcleos ou áreas de trabalho. Dirigentes, arte, assistência e promoção social espírita, acolhimento espiritual, comunicação social espírita, estudo do espiritismo, família, infância e juventude, mediunidade. Essas são as áreas. Pero há centros que não tem como, porque não tem tantos trabalhadores. Pero tem estas funções. E há algumas pessoas que estão nascendo, trabalhando esse dirigente, pero está conduzindo a comunicação social, ou está conduzindo a parte de assistência e promoção, ou dirige a reunião mediúnica. Então, às vezes, acumula as funções. Pero é importante, conforme o centro vai tendo uma certa organização, um certo contingente de trabalhadores, com cerca de 30 trabalhadores é possível ser estas áreas todas. Não necessita mais que isso. E é um centro com 30 trabalhadores onde todos podem conhecer-se. Certo? Muito bem. Queda aqui a proposta. Temos aqui a proposta de trabalhar 2 assuntos. Quanto tempo falta para eu dar isso? Só para situarmos. 1 hora mais ou menos. Bem. Creio que no que fui ponendo aqui, já tratamos de uma série de coisas relacionadas com as relações dentro do centro espírita, não? As relações. Aqui, que está esse, vou poner. Há um trabalho relacionado com a humanização das relações dentro do centro espírita, mas as partes principais que teria que poner o tempo que temos hoje, já fui ponendo aqui quando eu tratava do centro espírita, tá bem? Se temos dúvida, eu vou poner só as mensagens que podeis consultar sobre isso, e isso queda para uma outra oportunidade, então. Onde estás tu?
Aí la abrí, olha, isso porque subiu a pantalla, não poderia estar cerrado assim. Voy a cerrar este, aí eu cerro este, eu volvo aqui, não sei o que vai funcionar, aí eu tenho que pegar, tá bom? Isso que você só, ah não, está aqui. A hora que eu vou volver atrás, eu vou compartilhar com o meu suporte. Ah, então isso aqui, ó. Seguir para compartilhar, está compartilhando. Muito bem. Humanização das relações. El centro espírita está dentro de um contexto. O contexto são as leis do país, da comunidade, do município, as leis que temos que obedecer. E vem um montão de influências, ¿no? das igrejas, das religiões, das pessoas que não querem nada, as influências da sociedade. Todo isso entra em cena. Vem dos recursos também. Há sítios onde há facilidade, então temos recursos para angariar alimentos, para conseguir roupa, essas coisas para distribuir. Há empresas às vezes que colaboram. Então, tudo isso são insumos, são coisas que entram da comunidade. Não? Isto todo entra no centro. O que importa saber é que é o que sai do centro, com tudo isso que vem. E ele sempre está inserido em uma comunidade, foi criado para servir a comunidade. Por isso é importante que a própria gente da comunidade participe do centro. Que não vengamos nós outros, que vamos criarmos o centro, a vezes vindo de outro sítio, excelente. Mas com o tempo, há que haver gente do sítio, comandando o processo, da própria comunidade, não? Participando junto também, e multiplicar. Não? Então, vai sair de aí, lá, direito à contribuição que o centro pode dar para influenciar esta sociedade para su campo para melhor, que é a proposta do Espiritismo. Não? Assim, visto isto, não? A importância de promover o trabalho em equipe, como já hemos dito, participar das reuniões do movimento e tal, e em las relações, há uma coisa que se chama sociabilidade, saber escutar para compreender. Não é simples, porque a vezes a pessoa está contando um problema suyo e estamos louquitos que termine para contar el nuestro para ele. Então, calmar um pouquinho para nós mesmos, nossa ansiedade de falar, para escutar mais. Isso é fundamental para uma boa relação, verdade? E quando estamos escutando, temos a tendência de não profundizar, de juzgar, de emitir opiniões prematuras sobre o que aquela pessoa está falando. E há aí interferência de nossas ideias, de nossos preconceitos, prejuízos, nossas opiniões, juízos que basamos em las tradições, costumes que temos, experiências personais, influências culturais, tudo isso entra. E na sociabilidade é necessário saber escutar para buscar a verdade, que a própria pessoa tenha dentro dela, ela mesma poderá pegar aí. Nós temos muita dificuldade por conta dos problemas do mundo, não? Que exige para nós saber escutar participação, implicação, e muitas vezes não queremos isso. E genera uma compreensão em relação ao outro. E quando eu compreendo o outro, há uma consciência da necessidade de cambios em comportamento do outro. Normalmente precisamos que temos que cambiar o nosso, e é o que não queremos. Escuchar ao outro é uma autorrevelação muitas vezes, porque ela pessoa habla de coisas e situações que vamos pensando, examinando adentro e vendo, Deus mío. Então, a consciência estendida por uma instabilidade momentânea que genera o esforço de transformação, é como um cambio. Vas cambiar de casa, que ocorre? Tens que pagar todo, e busca das coisas não encontras. Eu que hice umas 20 ou 30 mudanças nesta encarnação, Deus mío. Isto que prometi aos 7 anos que não mudaria nunca depois que me casara. Então, temos necessidades, compromissos e temos que fazer os cambios. Pero todo está em aquela situação que não encontramos nada, todo está sujo, hay que limpiar. E quando estamos fazendo a mudança, quantos papéis tiramos? E depois chegamos a outra casa, vamos poner as coisas em que encontramos coisas que não servem. E ali isto todo está acumulado adentro nosso. Se não fazemos um trabalho adentro nosso, esta sociedade queda por aí.
¿no? Bien. Humanización de las relaciones y la sociabilidad, la empatía. Es comprender a la otra persona, pero es más que esto, es penetrar su sistema de referencia. Yo no puedo juzgar. Si empezamos una conversación y empieza a hablarme de una experiencia de ella, yo juzgo con mi sistema de referencia, yo cometo una violencia en contra de ella. Porque el sistema de referencia de ella es otra, fue formada por la vida toda y otras encarnaciones incluso. Por isso, o desafio da área de acolhimento espiritual. Porque a gente principalmente necessita escutar e falar o mínimo que pode. Só o que é absolutamente necessário. Isto vale em centro, Vou dizer-lhes uma coisa. Estávamos em uma reunião um dia e era para dar ideias para solucionar um problema. E eu dei uma ideia. Chegou minha vez de falar. E outros companheiros foram falando, e o último que falou deu uma ideia. E então passou o momento de examinar as ideias. Quando chegou minha vez de examinar a ideia, cada um foi defendendo a sua. Quando chegou minha vez, eu defendi a dele. E ele me mirou, disse, pero essa foi minha ideia, não é a tua. Eu digo, pero agora já é minha também. Porque a tua é muito melhor que a minha. Por que vou defender uma ideia que já apresentaste uma coisa que ela superou? Não é assim? Eu hice alguma coisa porque sou bueno, puedo ser inteligente, bueno muito lejos disto, porque tuve a inteligência de perceber e aí hay que utilizar esta inteligência para se callar o ego, porque o ego le encanta ser inteligente para machacar a los outros, não é nosso papel, verdade? Então se me passou, foi esta vez, não me acordo de outra que havia tenido, mas hubo esta situação e aí me quedou para mim mesmo, não? Eu digo, outra vez que apareça, tenho que escutar, porque pode ser, incluso, pode ser que a ideia que eu haya dado tenha defesa e seja melhor, pero com o que os demais amigos, você pode agregar isso, aquele outro, e de repente já sai uma obra coletiva, já não é mais minha, é de grupo. Aí ele disse assim, tu tienes uma opinião e te gusta a opinião? Não a apresentes a nadie, porque quando la apresentas, a opinião já não é mais tua, porque dijiste e quem escutou pode fazer o que quiera com ela. Pero quando eres muito cioso de tu opinião, guarda-la para ti. Compreender ao outro sobre seu ponto de vista, sem juízos e sem comentários, e sentir os problemas do outro. Sentir. Esta empatia é sentir como o outro está sentindo. E aí disse assim, o atendente fraterno não pode chorar. Eu digo, então você não pode ser atendente fraterno, porque às vezes, como médium, a coisa é um golpe que eu sinto, e as lágrimas vêm. Assim que há que ter as coisas muito claras. Eu teria um companheiro nosso que era dialogador, desse adoctrinador, então, não com os espíritos. Ele chorava junto com o espírito, às vezes. Chorava junto. Se sentia tanto na problemática do espírito, pero com equilíbrio. Não é aquele llanto de desequilíbrio, desesperação. Não chorava, incluso por uma inspiração que estava recebendo, que sabia que não era dele, em encaminhamento das soluções das problemáticas. Bem? Ser humano, nós somos humanos. Vamos ver, sociabilidade, confiança básica. A pessoa é outra, pero ela tem direito de ser. Eu não tenho que interferir nisso. Todo indivíduo tem sempre esse lado positivo. Todos. Mesmo o mais grande bandido, no malfeitor que existe, tem uma tendência para o bem. Se descobrimos este viés, se descobrimos esta linha, a coisa pode ser encaminhada de maneira bastante diferente. O conhecimento disso impede que o interesse degenere em possessividade. Então, o outro tem o direito de ser. Por exemplo, nos casamos. Bueno, agora, como a sociedade machista, minha mulher é minha. E não temos palavra para dizer diferente, porque ela vai dizer meu marido. A sociedade está egoísta, que nós não temos palavra para dizer. Pero é minha, eu sou suyo,
Nós outros não nos pertenecemos nem a nós outros mesmos. Como é que alguém pertence a outro? Ah, é porque não vai ser de outro, não, só vai ser minha. Que incrível, não? É basado em total egoísmo. Porque pensamos logo em el sexo, pero ella também não pode ser uma boa pessoa para outras pessoas, incluso para outros, incluso amigos nossos. Não estamos falando nada de sexo, mas estamos falando de canalização de energias pegadoras que ocorrem na relação com as pessoas, com o profundo respeito de um para o outro. Porque o matrimônio deve ter um compromisso. A relação é entre nós dois, compartida com todos os demás, mas com profundo respeito a nossa intimidade. Porque a intimidade da pareja é inexpugnable. ¿Está bien? Si queremos tener una familia equilibrada en este mundo en donde nosotros vivimos. Y ahí hay que entender la situación, ¿no? Ahí no es por eso, por ejemplo, tenemos un amigo y mi mujer, él le dice en un cierto momento, yo te amo a él. Yo escuché, ¿no? Estaba ahí junto y tal, escuché, ay Dios mío, ¿qué pasó? No me ama más. Si yo soy tan inseguro de esta manera, la cosa no está bien, ¿verdad? ¿Por qué ella no puede amarlo como hermano o como un hijo suyo? Porque mujeres y hombres somos a veces madres y padres de personas que no nacieron de nosotros, ¿no? Yo hablaba con Divaldo, ya estaba adulto, y él decía, mi hijo. Y yo me sentía muy feliz, ¿no? Todas las veces que hablaba con él, me decía mi hijo. Pero yo he visto que ele hablaba con varias personas de la misma forma. É uma maneira de tratar as pessoas com carinho, não? E ele dijo que uma vez ele estava fazendo uma charla nos Estados Unidos e um muchacho vindo, lhe deu um abraço e ele disse assim, Divaldo, eu te amo. Ele tomou um susto tremendo, o nome dizendo a ele que ele amava. E aí ele foi perceber que na sociedade americana isso é natural, é normal, não? Ele estava expressando um sentimento, porque escutou a charla, lhe comoveu tanto e quis expressar para Divaldo isso. E nós já pensamos, não sei quantas coisas, a um noivo ocorre isso, infelizmente, não? E porque há muitas coisas que realmente não são boas. Uma organização das relações, apunte por favor, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. É mensagem que vai lá para os obreiros, não? Esse é o anúncio dos plazos, transformação da humanidade. Dichosos os que trabalham juntos, com desinteresse e caridade, e que saibam acalhar suas diferenças, para que o Senhor, quando o dia que encontre, acabada a obra. Dichosos são aqueles que digam para os seus irmãos, trabalhemos e unamos nossos esforços, com o fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Humanização das relações. Aqui, capítulo 25. O Senhor dirá, venid a mim, buenos servidores, que supistes acallar os celos das discórdias, não, para serem trabalhos, está bem? E rumo correto, não sei, rumo certo em português, não sei como está traduzido em espanhol, creio que já está. É de Emmanuel Francisco Cândido Xavier, capítulo 27. Lucha em equipo. Isto é importante. Se buscamos, vamos encontrar, não? E de repente podemos transferir esta apresentação para que seja compartilhada. Aqui tem a essência da mensagem, está bem? Demanda, lutas em equipo. Isso é importantíssimo para quem trabalha no centro espírita. E a deste livro, mira como hemos dado uma importância para esta mensagem. Há as crises, outras crises vão surgir. E agora estude e viva. Este livro está traduzido. Esse capítulo 39. Espíritas, meditemos. Jesus llamó al equipo de los apóstoles, al cual le aseguró cobertura a la obra redentora, no para encerrarlos y apartarlos en torres de marfil, sino para darles la condición de amigos fieles, capaces de bendecir, confortar, instruir y servir al pueblo en todos los puntos de la tierra. Los hizo su amorosa familia de corazón. E vamos deixar aqui. Ele disse assim, um novo mandamento os dou, um novo mandamento os dei.
que os ameis uns a outros como eu os he amado. Infelizmente, alguns escutem assim: que os amasseis uns a outros como eu os he amassado. Não foi nada disso. Digo para amarmos uns a outros como ele nos amou. Certo? E é interessante, o presidente da FEB examinou isso com mais detalhes e digo: Jesus nos recomendou que amáramos uns a outros. Depois ele digo: e eu mando que os ameis uns a outros. Está assim no texto. Eu mando que os ameis uns a outros. E ao final de todo, um novo mandamento os dou, um novo mandamento os digo: que os ameis uns a outros como eu os he amado. E os pelos querem saltar fora. Eu digo: querem aí. Vamos então projetar aqui sobre o lado de humanidade. Agora, por la mañana, não podemos revelar. Vamos falar um pouquinho sobre o grupo de Jung. Deixa eu ver se entramos nisso aqui. Agora ele não está compartilhando mais, não? Vamos agora então responder para compartilhar. De novo, vou necessitar assim.